criação no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre. Nem um dia sem Bíblia, seguimos aqui em nossa leitura, hoje Levíticos 22, 23 e Mateus capítulo 26, finalizando verso 47 ao 75. Vamos lá, gente. E disse o Senhor a Moisés: diga a Arão e a seus filhos que tratem com respeito às ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Avise-lhes que se em suas futuras gerações algum dos seus descendentes estiver impuro quando se aproximar das ofertas sagradas que os israelitas consagrarem ao Senhor, será eliminado da minha presença. Você vê, até para ofertar, né, Deus requer um coração puro, né? Nenhum descendente de Arão que tenha lepra ou fluxo no corpo poderá comer das ofertas sagradas até que esteja purificado. Também estará impuro se tocar em algo contaminado por um cadáver, ou lhe sair o sêmen, ou se tocar em alguma criatura ou em alguém que o torne impuro, seja qual for a impureza. Aquele que neles tocar ficará impuro até a tarde. Não poderá comer das ofertas sagradas, a menos que se tenha banhado com água. Você vê. O que para nós referencia isso aqui hoje? Através de Cristo, todos nós fomos feitos reis e sacerdotes, reis para dominar o mal na autoridade e sacerdotes para acessar a presença de Deus e levar outros conosco. Então, o que para nós está dizendo aqui, não coma da minha oferta? Participar das coisas sagradas estando em pecado. Então, em pecado eu não posso tocar, em pecado eu não posso participar de uma santa ceia, em pecado não é que é proibido pelo homem, é palavra de Deus. Em pecado, né, impuro aqui significa em qualquer estado que não seja puro. Então, impuro numa mente, no coração, numa atitude, no sentimento, impuro. Então, devemos primeiro nos achegar diante de Deus, pedir perdão, fazer um conserto, e aí sim podemos participar das coisas que são sagradas. Em relação ao trabalho, né, precisa haver o fruto do arrependimento, que é a questão de tempo. Mas em relação a participar de uma santa ceia, retornar ali uma vida espiritual, basta entrar na presença de Deus e pedir perdão de coração, e dali em diante pode seguir, né, espiritualmente ali uma nova vida. Por isso que eu até costumo brincar que Deus, né, o mundo espiritual não é plano de saúde para ter carência. Agora é só consertar o coração. Por isso que hoje se torna tão difícil. No passado era batalha, porque você tinha que demonstrar realmente, passar um período, você era exposto. Hoje a pessoa ela se torna crente e descrente e ninguém percebe, né? Puro e impuro e ninguém percebe. Então ficou tão fácil e se tornou muito difícil. Verso 6. Aquele que neles tocar ficará impuro até a tarde, não poderá comer das ofertas sagradas, a menos que tenha banhado com água. Depois do pôr do sol estará puro, e então poderá comer as ofertas sagradas, pois são o seu alimento. Também não poderá comer animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, pois se tornará impuro por causa deles. Eu sou o Senhor. Então não é palavra de homem, né? Não é uma lei humana, não é a lei de Moisés, é a lei de Deus, viu, gente? Os sacerdotes obedecerão aos meus preceitos para que não sofram as consequências do seu pecado, nem sejam executados por tê-los profanado. Então, assim, naquele tempo era assim mesmo, você errava, você era fulminado, acabou, morria. Você vivia em constante linha de risco. Se você andasse certo, você viveria eternamente. Se você andasse errado, você morreria. Hoje, a morte é só espiritual, por isso que muitos nem percebem. E outros disfarçam, né? Mas infelizmente para Deus, infelizmente para o homem e felizmente para Deus, isso ainda vale. A morte é espiritual. Então é quando ele um dia vai pegar esse tipo de pessoa que vive de aparência, né, e
vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno que eu não vos conheço. Então, é a sentença. É a mesma daqui, só que na verdade a sentença vai ser a morte eterna. Verso 10. Somente o sacerdote e a sua família poderão comer da oferta sagrada. Não poderá comê-la ao seu hóspede, comê-la o seu hóspede, nem o seu empregado. O que eu estou falando, na igreja, nas coisas sagradas, só toca quem está no sacerdócio. Chegar alguém ali que é filho, é amigo, né, por mais de Deus que seja. Então, participa do que é geral, mas do que é sagrado, não tem como participar. Hoje em dia, a única diferença para nós é a ceia. O restante, tudo está liberado, né, para nós hoje. Então, como que eu não posso participar de uma ceia? Quem ainda não se tornou um sacerdote, quem não se converteu, quem não se nasceu de novo. Mas se um sacerdote comprar um escravo ou se um escravo nascer em sua casa, esse escravo poderá comer do seu alimento. Então, tá vendo aqui, ó, uma pessoa que era mundana se converteu, naquele tempo era físico, hoje é espiritual. Nascer de novo. Então, nasceu na casa, pode comer. Se a filha de um sacerdote se casar com alguém que não seja sacerdote, não poderá comer das ofertas sagradas. Contaminou, né, gente? Porque perdeu a comunhão. Mas se a filha de um sacerdote ficar viúva ou se divorciar e não tiver filhos e voltar a viver na casa do seu pai como sua juventude, poderá comer do alimento do pai, mas ele não poderá comer ninguém que não seja da família do sacerdote. Se alguém sem intenção comer uma oferta sagrada, fará restituição da oferta ao sacerdote e lhe acrescentará 1/5 do seu valor. O sacerdote não profanarão as ofertas sagradas que os israelitas apresentaram ao Senhor, permitindo-os comê-las e trazendo assim sobre eles culpa, que exige reparação. Eu, o Senhor, que os santifico. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas: se algum de vocês, seja israelita, seja estrangeiro, residente em Israel, apresentar uma oferta como holocausto ao Senhor, quer para cumprir voto, quer como oferta voluntária, apresentará um macho sem defeito do rebanho, isto é, um boi, um carneiro ou um bode, a fim de que seja aceito em seu favor. Não trago nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Para nós hoje, é o que nós chamamos de fazer por fazer, né? Não é nem de qualquer jeito, é fazer por fazer. A pessoa fala: vou ofertar, eu vou fazer alguma coisa para Deus e tal. É fazer apenas por fazer, né? Mas não é fazer aquilo com o melhor, da forma que poderia fazer com um pouco mais de empenho, ou se for algum valor financeiro, sabe assim, tirar por tirar, aquela menor notinha, aquilo ali que não vai fazer falta, aquilo ali que eu sei que eu posso dispensar, que eu daria para um pedinte na rua, eu dou para Jesus, para a igreja. Então isso aí, muito perigoso, viu, gente? As coisas de Deus têm que ser feitas de coração. Não trago nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Quando alguém trouxer um animal do gado ou do rebanho, de ovelhas, como oferta de comunhão para o Senhor em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária para ser aceitável, o animal deverá ser sem defeito e sem mácula. Então aqui já sem mácula, né? Sem nenhuma mancha, não é nem no couro, sem nenhum defeito e nada que possa transparecer que aquele animal não é virgem, foi contaminado. Não ofereçam ao Senhor animal cego, aleijado, mutilado, ulceroso, cheio de feridas purulentas ou com fluxo. Isso quer dizer o quê? Tudo aquilo que você fizer para Deus, não faça como um ato descartável, não aproveite a oportunidade para descartar alguma coisa. Igual a gente faz bazar muitas das vezes na igreja, não nós, mas todos, né, as igrejas, e a reclamação dos pastores é a mesma. Parece que as pessoas aproveitam o momento do bazar para dispensar as roupas que não querem mais, e às vezes tem aquela vergonha de jogar fora no lixo, né? Então aproveita para doar, né? Mas é aquela coisa ali que está furada, rasgada, puída, que ela não usaria mais, então ela pega e dá para os outros. Então, se não serve para a gente, não serve para ninguém. Não ofereço e tal. Versículo
purulentos. Não coloque nenhum desses animais sobre o altar como oferta ao Senhor preparado no fogo. 23. Todavia poderão apresentar como oferta voluntária um boi, ou um carneiro, ou um cabrito deformados ou atrofiados, mas no caso do cumprimento de voto não serão aceitos. Então, aqui mais uma vez reforçado. Não poderão oferecer ao Senhor um animal cujos testículos estejam machucados, estejam esmagados, despedaçados ou cortados. Porque no passado havia pessoas que, assim, aquele cabrito ficou estéril, eu vou oferecer ele ao Senhor. Aquele boi, né, aquela vaca lá, aquela ovelha, ela não paria mais, ele não servia mais, só estava comendo, não servia para nada mais, eles levavam para dar para a igreja. Então isso não é de hoje, né? Então Deus colocou um limite, falou assim, não, a casa do Senhor não é casa de descarte, não. Não poderão oferecer ao Senhor um animal testículo e tal. Vamos ver, verso 25. Não aceite animais como esses das mãos de nenhum estrangeiro para oferecê-los como alimento do seu Deus. Não serão aceitos em favor de vocês, pois são deformados e apresentam defeitos. Disse ainda o Senhor a Moisés: quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ficará 7 dias com sua mãe. Do 8º dia em diante será aceito como oferta ao Senhor preparada no fogo. Não mantenham uma vaca ou uma ovelha ou uma cabra e sua cria no mesmo dia. Não matem, né? Não matem. Por quê? Porque existe o período do desmame, existe o período de alimento. Então isso tudo Deus, ele respeita, irmãos, tá? Ele respeita, porque Deus, ele não veio para tirar, ele não veio para causar danos, ele não veio para causar nenhum trauma. Porque o animalzinho, por mais irracional que ele seja, ele sente o trauma, perda da mãe, ele necessita do leite da mãe no período dos 7 dias. Então, Deus é um Deus perfeito. 29. Quando vocês oferecerem um sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam-no de maneira que seja aceito em favor de vocês. Será comido naquele mesmo dia. Não deixem nada até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam aos seus mandamentos e coloquem-nos em prática. Eu, o Senhor, os digo. Não profanem o meu santo nome. Eu serei reconhecido como santo pelos israelitas. Eu sou o Senhor, eu os santifico. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: essas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Então, olha só, hein? Em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o 7º dia, sábado. Então fica comprovado que o 7º não é o dia do sábado, não é o nome, é o 7º dia, o dia do descanso. Aqui, ó, inclusive está aqui depois, ó, dia do descanso e de reunião sagrada. O domingo é o dia de reunião sagrada, gente. Pelo amor de Deus, entendam isso. Por mais que o dia esteja cansado, afadigado, com problema, sem problema, com muito ou com pouco, com sol ou com chuva, o domingo, 7º dia, ele é um dia de reunião sagrada, tirando a enfermidade, tirando o trabalho por escala. Não deixe nada quebrar este dia sagrado na sua vida. Deixe não. Não realizem trabalho algum. Onde quer que morarem será dedicado ao Senhor. O sábado ou o 7º dia, o dia do descanso. Esquece a palavra sábado. Quando você lê sábado, você traduz para dia do descanso. Estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do 1º mês, do 15º dia daquele mês, começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Você vê que o calendário lá é diferente daqui, ó. Aqui a Páscoa nossa, ela não começa no 4º dia do 1º mês, em janeiro, né? Então, para você ver, por isso que nós temos que entender para poder viver. Então, nós temos um outro calendário, mas a ordem sagrada é a mesma. Lá, o 6º dia, o 7º dia era de sábado, porque eram tudo por tradução. Nossa, aqui é o domingo, mas os 7 dias, o 7º dia, que para Deus importa. Então, vamos lá.
Versículo 6. No 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 7º dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor para que seja aceito em favor de vocês. Ele moverá no dia seguinte ao sábado, que quer dizer no primeiro dia da semana de novo. No dia em que mover o feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito. Apresentem também uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Tá vendo? A melhor. Para Deus, em todo o texto, você vai ver Deus falando sempre assim: o melhor, o ouro, o excelente, o extraordinário, assim, o de linho fino. Então, para Deus, irmãos, de novo, nada é meia boca, nada tá bom. Para Deus tem que ser feito sempre com a melhor dedicação, melhor momento, melhor coração, melhor devoção, melhor tempo, a primícia e, acima de tudo, com muita qualidade. Não em quantidade, mas é de qualidade. Então pode ter certeza que Deus se alegra o coração de Deus. Oferta ao Senhor representada no fogo, preparada no fogo, e com aroma agradável, é uma oferta derramada de 1 litro de vinho. Verso 14. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia em que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Este é um decreto eterno para as suas gerações, onde quer que morem ou morarem. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritual movida, contem 7 semanas completas, contem 50 dias, até um dia depois do sétimo sábado. E então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor, onde quer que morarem. Tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, com oferta movida nos primeiros frutos, primícia, Junto com os pães apresentem 7 cordeiros, cada um com 1 ano de idade e sem defeito, um novilho e 2 carneiros. Eles serão holocausto ao Senhor juntamente com as suas ofertas, cereal e ofertas derramadas. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Depois, sacrifiquem um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, como oferta de comunhão. O sacerdote te moverá os 2 cordeiros perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, juntamente com o pão dos primeiros frutos, primícia. São uma oferta sagrada ao Senhor e pertencem ao sacerdote. Naquele mesmo dia, proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão trabalho algum. Este é um decreto eterno para as suas gerações, onde quer que vocês morarem. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até a extremidade da sua lavoura, nem ajuntem espigas caídas da sua colheita. Deixem para os necessitados e para o estrangeiro. Quer dizer, Deus sempre preza a partilha, Tira o suficiente para você, com abastança, lógico, que digno é o trabalhador do seu salário, e o boi que debulha o primeiro a comer é seu, mas sem nunca deixar de pensar no próximo. Disse o Senhor a Moisés: diga também aos israelitas: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, celebrada com toques de trombeta. Não realizem trabalho algum, mas preparem-se ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Disse o Senhor a Moisés: o 10º dia deste mês é o dia da expiação. Faça uma reunião sagrada, humilhem-se perante ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei no meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Onde quer que vocês morarem, é um sábado de descanso para vocês. Quer dizer, é o 7º dia, então ele é sagrado e vocês se humilharão.
como naquele dia as pessoas trabalhavam nas lavouras, elas podiam parar de trabalhar, decretava como se fosse um feriado, né? Hoje a gente sabe que tem as escalas, tem a rotina do nosso dia a dia e o costume do nosso povo é diferente do outro povo. Então, dentro do nosso costume, nós agimos dentro da melhor forma. Então, se você tem condições e não faz, aí entra dentro dessa palavra, nós caímos em pecado. Mas se não tem condições e você não domina esse tempo, se é uma escala de trabalho, então no próximo dia de descanso você realiza o trabalho para o Senhor. Verso 31. Disse o Senhor a Moisés: diga ainda aos israelitas, no 15º dia desse 7º mês começa a festa das cabanas, que é a festa dos tabernáculos, que durará 7 dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada, não realizem trabalho algum durante 7 dias. Apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, e no 8º dia façam reunião sagrada, e também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene, não realizem trabalho algum. Para nós hoje isso não é costume mais, isso é um costume judeu. Há igrejas que fazem? Fazem. Só que hoje não tem mais essa solenidade para entender realmente a libertação que Deus deu ao povo. É mais um ritual de um costume. Mas aqui Deus mandou porque eles precisavam lembrar como que eles viviam para valorizar o que Deus estava fazendo. Não é o nosso costume, não tem um fundamento se você analisar a luz da Bíblia, porque Deus não nos livrou de momento algum de deserto físico. Eles sim. Mas de geração em geração, pastor, por que então que eles continuavam fazendo? Porque eles precisavam ensinar. Lembra que nós estamos no Antigo Testamento, Deus aqui, ele não tinha Bíblia, não tinha o Espírito Santo, aqui tinha só pessoas que deveriam repassar de geração em geração fielmente a ordem de Deus. Então era por isso. Depois que Jesus veio, cumpriu tudo, criou todo um propósito, deu exemplo de tudo, e as escrituras foram abertas e deixadas para nós, então tem rituais que não é necessário mais fazer, porque agora a gente vive debaixo de nosso ritual hoje é espiritual e não físico mais. E qual é o nosso ritual espiritual? Ir na igreja, orar, jejuar, ler a Bíblia. Esse é o nosso ritual, e nunca perder a consciência da vida que tínhamos para onde estamos hoje. Independente se estamos numa dificuldade, numa batalha, num desafio, saber o quanto que Deus foi bom e tem sido bom conosco. Continua então, verso 37. Estas são as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão como reunião sagradas para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas exigidas para cada dia. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Mas é pecado, pastor, a igreja que tem isso e tal? Não. A questão é que o fundamento talvez não esteja agradando a Deus. Por quê? Porque o fundamento é financeiro hoje e não mais espiritual. Porque que mais que eu posso dizer para vocês sobre isso? Porque se eu quero viver um costume judeu não sendo judeu, então eu tenho que assumir uma cultura judaica e não ser apenas um judeu por 7 dias durante 7 dias do ano, ser um praticante do judaísmo. Então não tem fundamento, a questão é essa. Isso, verso 38, isso fora dos sábados do Senhor, e fora as dádivas e os votos de vocês e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Assim, começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebrem a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia e também o 8º dia serão dias de descanso. No primeiro dia, vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagens de tamagueira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor. Então aqui está falando da colheita, porque era uma vez por ano as colheitas, então era a festa dos tabernáculos para a colheita. Então hoje as pessoas, tem igreja que faz o quê? Ela dá um envelope para as pessoas fazerem uma arrecadação anual para nessas festas do tabernáculo, generosa, colocam valores para que nesta festa do final do ano seja o 13º da igreja. Então não tem um fundamento mais como tinham antes, tá? Não estou aqui levantando polêmica nem criticando, estou trazendo para você um entendimento à luz da palavra, o que realmente é, o que não é, o que preza a Deus e o que não preza. Não é pecado, porém a preocupação fica qual o fundamento, porque Deus não olha como os homens olham, olha o coração, né? Então qual é o fundamento? Se o fundamento for espiritual,
realmente foi espiritual, então por que tanta exigência financeira? 41. Celebrem essa festa do Senhor durante 7 dias todos os anos. Este é um decreto perpétuo das suas gerações. Celebrem-na no 7º mês. Morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento moraram em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz. Está vendo que eu acabei de explicar tudo lá em cima? Os israelitas morarem em tendas quando o rei da terra do Egito os tirou de lá. Eu sou o Senhor de vocês. Assim anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas do Senhor. Então, não é crítica, mas é apenas um entendimento. E aqui, no finalzinho do capítulo 23, vocês podem entender que realmente não tem mais fundamento essa festa hoje. Por exemplo, a Mivoc agora começar a fazer, ou desde quando foi criado começar a fazer isso. Não tem um fundamento bíblico para isso, né? Porque as gerações hoje... Nós temos a Bíblia para nos mostrar tudo. Então, Mateus 26, do verso 47 ao 75. Jesus então é preso. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo: aquele a quem eu saudar com beijo, é ele, prenda-no então. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre! Olha a falsidade, né, gente? E então o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que traz aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Tem uma tradução que nós vamos ler lá na frente, em um dos evangelhos, que você vai ver Jesus dizendo para ele assim: você veio fazer, faz logo. A gente nunca vai enganar e nunca vai surpreender o Senhor, gente. Estendendo a mão, puxou a espada e um dos que estavam com Jesus, que é Pedro, né? Estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Até pregamos isso aí essa semana agora na igreja. Decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não me colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpriram as escrituras que diziam que as coisas deveriam acontecer desta forma? Então, assim, Jesus estava dando um ano de Pedro ali e falou assim: rapaz, você está querendo atrapalhar o cumprimento das profecias e do propósito de Deus? Estamos debaixo da lei, com ferro fere, com ferro seria ferido. O Pedro aqui deveria ser ferido à espada, mas Jesus estava ali e aplicou a misericórdia, né? Naquela hora, Jesus disse à multidão: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram. É aí que a gente conhece quem está com a gente mesmo, né? Na hora que a gente mais precisa, a gente vê que realmente quem está conosco. Aí muitos voltaram depois, o Judas se perdeu, né? E assim foi. Tem gente também que aprende muito na hora do aperto, assim como os discípulos. Eles aprenderam muito nesse momento agora. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro seguiu de longe, aí começou, até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todos os sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram 2 que declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e a acusação que lhes fizeram. Então, versículo 62. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que lhe fazem? Mas Jesus respondeu em silêncio. O silêncio é a resposta, gente. Muitas das vezes vale mais ficarmos em silêncio, esperar a justiça de Deus, do que tentarmos explicar quem não quer explicação. E aqui não ia adiantar, né? Eles queriam achar uma ocasião e o pessoal estava sendo pago, eles eram falsos. Então você não ia mudar aquela situação nunca. Então tem situação que cabe a nós é ficarmos calados e dar tempo ao tempo
porque a justiça de Deus não falha. Verso 64. Tu mesmo o disse. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Versículo 64. Tu mesmo disse. Respondeu Jesus: mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfêmia! Porque precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? O réu é de morte. Responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapas e diziam: profetize-nos agora, Cristo, quem foi que lhe bateu? Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse ao que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. Ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. O galo era uma trombeta que era tocada de 4 em 4 horas. Então naquela hora ali, antes da viração do dia, ela apresentando a alvorada da manhã, né? Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. E o resto a gente já sabe, né, gente? Então, para não ficar muito maior do que já está, amanhã nós continuamos. Fiquem todos na paz.